Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, do seu programa de análise e debates noturnos, sempre logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nos siga no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E não deixe de assistir as edições anteriores que estão nos nossos canais. A RDC TV é uma emissora multiplataforma e você pode participar enviando a sua mensagem no live stream que já está no ar. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Antes de eu apresentar os meus convidados e o tema do programa de hoje, eu não posso deixar de comentar a decisão do Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, de suspender por 6 meses a aplicação da nova legislação concernente ao chamado juiz de garantias. O juiz de garantias foi uma introdução feita pelo Congresso Nacional à legislação anticrime que foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça e tem gerado uma série de controvérsias no debate público. Na semana passada, aqui no Cruzando as Conversas, eu inclusive tratei do tema numa análise que fizemos com especialistas na área jurídica. O fato é o seguinte, independente de você que assiste o programa ser a favor ou contra o juiz de garantias, há que se obedecer àquilo que está na lei quando se trata da aplicação dos institutos jurídicos novos que vão sendo aprovados pelo Congresso e sancionados pelo presidente da República. Não é função de um ministro do Supremo Tribunal Federal suspender por 6 meses uma lei que foi aprovada e sancionada apenas porque ele acha que não tem capacidade para fazer com que ela se concretize. Nós podemos ter posicionamentos dos mais variados sobre aquilo que foi deliberado dentro do Congresso Nacional, se o juiz de garantias é bom ou ruim para o judiciário brasileiro. Mas o fato é que foi aprovado, foi sancionado. E era para entrar em vigor no dia 23. Ah, mas o Legislativo legislou mal. Bom, isso é um outro problema. Agora, nós não podemos pular etapas. O pior de tudo é o seguinte, a AJUF, se eu não me engano, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o juiz de garantias. É direito. Quer dizer, se eles acham que é inconstitucional, podem argumentar dentro do Supremo Tribunal Federal e o Supremo tem que fazer a deliberação a respeito, o debate entre os magistrados. Agora, o ministro Dias Toffoli, hoje, na decisão em que suspende por 6 meses o juiz de garantias, reconhece a constitucionalidade do tema. Quer dizer, é constitucional na avaliação do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim determina a suspensão por 6 meses da lei. Em que artigo da Constituição está prevista a suspensão da lei por 6 meses na base da canetada por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal? Isso é um circo institucional que está em vigor no Brasil. Agora, os Estados Unidos revisitaram a temática da OCDE e anunciaram que vão apoiar o Brasil preferencialmente na entrada do clube dos países organizados. Eu não diria que são os países ricos, diria que são os países organizados. Pois bem, nós temos muito o que organizar, inclusive essas jabuticabas jurídicas que, infelizmente, estão sendo paridas pelo Supremo Tribunal Federal. A corte que deveria resguardar a Constituição e se transformou no maior bagunçador do país. Que vergonha, Dias Toffoli. A sua decisão não tem crivo legal. Ela é uma invencionice. Assim como aquele decreto censuratório que o senhor estabeleceu
nomeando um ministro para cuidar dele e gerou, inclusive, restrição a reportagens de outros veículos informativos em território nacional. Muito bem. O programa de hoje é sobre mobilidade urbana. E nós estamos falando disso num dia de chuva, né? Ou seja, num dia em que os problemas de mobilidade acabam se tornando ainda piores. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o advogado Thiago Moisés. Bem-vindo, boa noite. Macalossi, feliz 2020. Feliz 2020, é um prazer estar de volta aqui na RDC TV, um prazer estar dividindo a mesa com pessoas tão importantes, tão conhecedoras do assunto, como o vereador Carlos Comaceto, como o ex-secretário Luiz Fernando Moraes, ex-secretário de Cultura, né? Foi ex-secretário... Turismo. Do governo Fortunati. E Fogaça Fortunati. Então, são pessoas conhecedoras da realidade de Porto Alegre. Sabe, Macalossi, que em 2019 eu estive caminhando por todos os bairros de Porto Alegre, conversando com a população e conversando muito sobre mobilidade urbana. Se tu tivesse ido de carro, talvez tu não conseguisse visitar todos ao longo. Não, a maioria eu fui a pé mesmo. Fui a pé porque era mais rápido. E a maior crítica que se tem do porto-alegrense com a cidade é a mobilidade urbana. Claro, tem aquelas críticas mais gerais, que é a segurança, fala um pouquinho de limpeza e tudo, mas mobilidade urbana. Seja de todas as formas possíveis. O carro é o número 1. Tranca sempre. Todas as avenidas, todas as ruas, todos os lugares o carro está trancado. O ônibus atrasa, apesar de ter uma propaganda muito bonita, dizendo que tem o GPS agora e tudo. O ônibus atrasa, vem em más condições e as pessoas não conseguem chegar nos locais. Chove, como foi hoje, Porto Alegre não tem mais mobilidade nenhuma para Porto Alegre. Aí tem uma... Imobilidade urbana. E aí tem uma sugestão que é a das bicicletas, que eu, inclusive, sou fã das bicicletas. Acho que é um melhor meio para se locomover para curtas distâncias. Só que não tem ciclovia. As que tem são uma porcaria. A ciclovia, por exemplo, da Vasco da Gama, lá eu estava entrevistando alguns ciclistas, ela tem uma subida. Como é que o cara vai trabalhar? Imagina eu, advogado de terno e gravata, tendo uma audiência, subindo ali a ciclovia de bicicleta. Então, Porto Alegre está parada. E eu não vejo o governo pensar nisso. O maior exemplo que a gente pode dar é uma notícia que teve agora há pouco sobre a trincheira lá do Ceará. Mais uma vez vai ser adiada a inauguração da trincheira do Ceará. Então, não se há uma preocupação com mobilidade urbana. Ninguém pensa que a cidade está cada vez mais parada. Cada vez mais aplicativo, cada vez mais meios de comunicação, que é uma maravilha, tem que ter diversos aplicativos, barateia o custo, ótimo. Mas está ficando parada. Está ficando parada. Tem que o poder público tomar medidas drásticas em relação a isso, para que não acabe que nem São Paulo com rodízio de placa. Muito bem. Quem também está aqui pela primeira vez é o Luiz Fernando Moraes, que foi secretário municipal de turismo das gestões Fogaça e Fortunati por 9 anos. Luiz Fernando, prazer recebê-lo aqui no programa. Eu já havia convidado o Luiz Fernando para vir aqui em outra oportunidade. Não fechamos a agenda naquela oportunidade, mas agora está aqui. Boa noite. Obrigado pelo Feliz convite. Para nós todos, obrigado pelo convite. Só saudar aqui os demais convidados, o Thiago, vereador Comaceto, que tem uma larguíssima experiência aí, né, dentro da nossa cidade. E esse é um tema realmente empolgante, porque ele é muito mal cuidado, né? Na verdade, mobilidade não é fazer obra, mobilidade é planejar a cidade. E a gente não tem planejamento. E não é uma cultura só de Porto Alegre, não é uma coisa só deste governo, é uma cultura meio generalizada das cidades brasileiras, salvo raríssimas exceções, e de Porto Alegre de longa data, de todos os últimos governos, de todos os tempos. Falta planejamento e foco, ou seja, priorização disso. E o Thiago falava da questão das ciclovias. Eu acho, por exemplo, que eu tenho uma visão um pouco diferente da tua. Assim. Eu acho que ciclovia, para mim, não serve para nada em termos de mobilidade urbana. Ela pode servir como lazer e etc., mas eu acho ela, do ponto de vista de mobilidade, ela não pode ser considerada um modal de transporte, porque exatamente é isso. Cara, uma cidade como a nossa, hoje 8 horas da manhã, estava 26 graus. Alguém vai pegar a bicicleta para ir trabalhar com 26 graus, sobe morro, desce morro,
nessa cidade. Mas agora não tem tantos aplicativos que usam bicicleta? Quer dizer, isso daí não se inclui no contexto de mobilidade? Porque poderiam estar usando moto, poderiam estar usando carro, estar usando bicicleta. Pois é, mas acho muito limitado, sabe? Porque, assim, requer esforço físico das pessoas. Se as empresas tivessem, eu vou de bicicleta para a minha empresa e lá tem um vestiário. Em São Paulo existe algumas dessas, lá minha empresa tem vestiário, posso lá tomar um banho, me trocar, botar roupa para o trabalho e ok, entende? Mas, assim, cara, a gente parou de falar de metrô. Se não é metrô, é VLT. Se não é isso, cara, o que a gente vai fazer com a nossa rede, enfim, de ruas, avenidas e etc. Qual é a estratégia que está sendo pensada nisso? Né? Por exemplo, Rio de Janeiro não existiria, e seria muito pior do que já é hoje, se não fosse aqueles morros todos furados por túneis. Né? Nossa cidade é cheio de... Quando a gente não tem um túnelzinho, São Paulo é cheio de túnel, atravessa, vai, enfim. É um conjunto de coisas que precisa de planejamento de longo prazo, não é pensar, ok, vou fazer... A gente sempre está trabalhando na urgência, né? Porque está sempre faltando, né? A gente está sempre devendo. E os governos são assim, é sempre cobertor curto, né? Os governos estão sempre devendo. Sempre tem mais demanda do que aquilo que os governos conseguem entregar. Então está sempre correndo para, por exemplo, tapar buraco. E tapa mal o buraco ainda. Né? E tapa isso... o buraco com som resal, né? Chove um pouquinho, já E veja, assim, por exemplo, a secretaria que cuida disso na prefeitura se chama Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Olha lá o que a secretaria faz. Obra. Só cuida de obra. E obra, assim, que não está contextualizada dentro de um planejamento. É que alguém fez a trincheira da Ceará. Foi feita num momento e agora tem que terminar a trincheira do Ceará. Então, eu acho que o grave que nós temos nisso tudo, e isso afeta toda a cidade, afeta o crescimento, afeta demais a qualidade de vida das pessoas, é planejamento. É planejamento para hoje, para amanhã, para depois da manhã, para daqui 20 anos, onde é que a cidade quer chegar. Né? Loureiro da Silva, que tinha uma visão um pouquinho melhor disso, em 1940 rasgou a Farrapos, desapropriou tudo que tinha em volta e rasgou a Farrapos, que não existia. Né? Quer dizer, imagina isso, em 1940. Mas era mais fácil fazer naquela época. Muito mais fácil. Né? Hoje a gente... Pois é, e aí tem outros elementos, né, dos tempos de hoje, que é, por exemplo, tinha um projeto de revitalização ali da Voluntários da Pátria, que ficou, primeiro é o IFAM, depois é o Ministério Público embarga não sei pelo quê, daí o outro entra com uma ação para impedir de sair a obra por causa da propriedade, porque não concordou com a... Cara, é tudo muito difícil. Né? Então, são muitas amarras, mas elas têm que ser enfrentadas para quem se dispõe aí a comandar um município como Porto Alegre. Por fim, quem também está aqui é o vereador Carlos Comaceto, que é um grande entendedor de plano diretor, já esteve no programa anteriormente para falar especificamente sobre isso, hoje vai falar mais sobre mobilidade. Bem-vindo, Comaceto, feliz ano novo. Obrigado a todos nós. 2020 tem que se ter muita energia para que possamos fazer um bom ano. Meu boa noite a todos os ouvintes da RDC, agradecer o convite novamente ao Guilherme, cumprimentar ao secretário Moraes, ao Luiz Fernando, muito dialogamos, muito conversamos aqui na sua gestão em Porto Alegre, o Tiago Moisés, que anda pela cidade analisando os bairros, e vou te convidar para ir no meu bairro a pé, que é Boa Vista do Sul. É lá no extremo sul da cidade de Porto Alegre. Fica meio longe. Na Zona Norte fica meio longe para mim. E, bem, esse tema da mobilidade urbana, sem dúvida nenhuma, ele é um tema da cultura urbanística, da cultura da cidadania, da cultura do desenvolvimento. E eu quero aqui iniciar cumprimentando uma categoria que hoje é o seu dia. Hoje é o dia dos cobradores de ônibus. Então, meus cumprimentos aos cobradores e dizer que enfrentamos uma luta no dezembro, no final do ano, contra o projeto do prefeito Marquesan, que pretendia extinguir
3.600 cobradores de ônibus na cidade de Porto Alegre. E conseguimos manter a categoria em atuação, em serviço, em trabalho. E também dizer que hoje, como você bem disse, há poucos minutos veio um temporal, e a cidade ficou imobilizada. Para além do apagão. Para além do apagão. Mobilidade urbana é também estar preparado para momentos de crises, né? Porque tem que se ter planos para os momentos de crise da cidade. E, aqui eu tenho um conjunto de observações a fazer quando a defesa civil está desestruturada, o potencial da defesa civil que deveria comandar, coordenar. E quero dizer para você que não se faz mobilidade urbana somente nós aqui querendo fazer mobilidade urbana na cidade de Porto Alegre. Ela tem que ter uma responsabilidade com os demais entes, dos gestores público municipal, estadual e federal, porque, além de tudo, de se ter a cultura, precisa muito investimento. E quero dizer que, no meu ponto de vista, o governo Bolsonaro cometeu um crime contra a mobilidade urbana, porque acabou com o Ministério das Cidades, criado pelo presidente Lula, e o Ministério da Cidade tinha 4 grandes atribuições, e estava em curso essas atribuições. Uma delas é trabalhar justamente o tema da mobilidade nas cidades e no centro e desenvolver projetos e construir projetos com as cidades. O segundo é o tema habitacional. O terceiro é o tema do planejamento das cidades. E o quarto é o tema do saneamento ambiental. Então, que eles estão interligados. No momento que tu acaba uma estrutura existente, tu já deixa os projetos inacabados ou no meio do caminho, repassa para outra secretaria, extingue, não dá continuidade. E como Porto Alegre, que é numa região metropolitana, não dá para pensar mobilidade só em Porto Alegre, temos que pensar a região metropolitana. E aí, Luiz Fernando, eu não diria que o modal como a bicicleta não tem importância. Na verdade, na mobilidade, nós temos que conseguir fazer um estudo que conjugue, desde o pedestre, que é a pedovia, que tem que valorizar e que não é valorizada nas cidades. O pedestre sofre na cultura das cidades brasileiras e das cidades latino-americanas. Nós, com frequência, falamos e dizemos, na Europa, bota o pé na faixa de segurança, o carro freia. Aqui tu bota o pé na faixa de segurança, o motorista pisa o pé no acelerador. Óbvio que eu estou falando aqui, é um modelo, uma caricatura do modelo, né? Tu não tem essa cultura do motorista ainda respeitando o pedestre. Posso ir além? Claro. Os ciclistas também são muito mal educados. Não, na verdade é o seguinte, não é o ciclista, não é o motorista, em geral. não é o pedestre, é a cultura que é da disputa da cidade, sabe? E às vezes, inclusive, os pedestres também. Claro, existe isso, porque o que tem que haver? Tu tem que conseguir entender qual é que é um regramento da mobilidade, das relações do se mover numa cidade que vai viver em harmonia. Agora mesmo nós estamos vindo para cá, os semáforos estão apagados. Que é muito bom, né? Ótimo. Não, por causa do caos que aconteceu na cidade. E mais de um cruzamento, mesmo tendo a preferencial, todo mundo queria passar primeiro na sua vez, não consegui ter. Isso é um pouco da cultura do levar vantagem. Do levar vantagem. E aí é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, se teve uma propaganda maléfica para esse país, foi aquela que o Gerson fez, fumando aquele cigarro, leve vantagem você também. As crianças ouviam aquilo, tem que levar vantagem em cima do meu amigo, eu pego a bola, eu vou para casa, vou levar vantagem e fica todo mundo... Eu acho que essa cultura do brasileiro é muito ruim do levar vantagem. Mas eu dizia o seguinte, o pedestre, tem o pedestre, tem a bicicleta. Agora já temos os patinetes e vieram para ficar e para se qualificar. Você acabou de dizer, aí tem agora o empresário sem patrão, que é
carregando a mochila nas costas para entregar comida, né? Empresário sem patrão, é claro. Aí, inclusive, li uma charge hoje que dizia o seguinte, essa realidade. Você tem dormido bem depois que pedala bastante? Não, eu não tenho conseguido dormir. Bom, para poder se sustentar dentro do pedalar, bom, mas é um outro debate que temos que fazer aqui com os aplicativos, a questão dos aplicativos. O aplicativo vem para melhorar, mas chega um momento que eles também vêm para dominar muitas vezes. Bom, tem o pedestre, tem a bicicleta, tem as motos. Eu cheguei a apresentar um projeto em Porto Alegre uma vez para que nós pudéssemos debater e criar o conceito das motovias. Bom, tu pega uma Farrapos, tu pega uma Bento Gonçalves, eu faço todo dia esse caminho, eu venho lá do extremo sul da cidade de Porto Alegre, passo pela Restinga, dá um engarrafamento de moto. Subo pela Lomba do Pinheiro, ia até o colégio de aplicação, minha filha estudava lá, acabou de concluir o 3º ano lá, passou na URGS. Parabéns. Agora, como fazer ciências sociais. E a Bento, olha, mais de uma vez eu dei graças a Deus de me livrar de um acidente com as motos, porque as motos vêm fazendo zigue-zague na Bento, na Ipiranga, e tu vem numa via, tu não consegue dominar todo... Eu vou dizer uma coisa, com toda a transparência aqui, de todos os mencionados, ciclistas, pedestres, motoristas de carro, caminhão, ônibus, os piores são os de moto. Eles não respeitam nada. Bom, isso é eles verdade. Não respeitam regramento nenhum, e é por isso que eles têm tantos acidentes e tantas mortes. E aí vem o quinto elemento aqui, que bom, tem os carros, o automóvel, mas o elemento mais importante de tudo isso chama-se transporte público. Enquanto tu não tiver um transporte público de massa, de qualidade, não tem uma mobilidade, não tem uma cidade que resista, porque o que acontece? Quando o transporte público decai a qualidade, as pessoas procuram outras soluções, aí todo mundo tenta andar de carro. Se todo mundo andar de carro, as cidades são insolúveis. Não tem solução para a cidade se todo mundo resolver andar de carro, e mais ainda. Vou jogar aqui para a mesa. Andar de carro sozinho. Vou jogar aqui para a mesa. Uma pessoa que trafega aqui pelo centro da cidade, aqui pela região, aqui. Bonfim, Moinhos, Centro Antigo, essa região. A tarifa de Uber é R$5, R$6. Quanto que é a tarifa de ônibus? A gente sabe, mas... Não vale a pena para a pessoa, não ficar lá esperando. Mas aí o carro que está... passa na frente da minha casa, me larga. Não, veja bem, Guilherme, eu não estou dizendo aqui que as pessoas não devam utilizar as soluções que aí está. Eu estou dizendo que para enfrentar o tema da mobilidade e ter a conjugação desses modais, tu tem que ter um transporte público de qualidade. Entendi. E aí é o seguinte, Porto Alegre perdeu oportunidade. Perdeu a grande oportunidade de poder estudar. Por exemplo, nós temos os VLT, os veículos leves sobre trilhos. Bom, nós até hoje não fizemos um modal o fluvial, o aquático. Bom, eu que moro lá no extremo sul, eu gostaria de Belém Novo ir e vir todo dia ao centro de barco, como tem para o outro lado, ali para Guaíba, que está funcionando muito bem. Funciona muito bem. Bom, então assim, eu iniciei aqui dizendo que o governo Bolsonaro prestou um desserviço porque desconstituiu essa política que estava montada, que buscava responsabilidade para os municípios se planejar. E o município de Porto Alegre teve que fazer o seu plano de mobilidade urbana, só que fez para inglês ver, está engavetado, não está sendo discutido e aplicado. Tiago, tu já falasse? Eu queria só fazer uma correção aqui do que eu falei, pegando o gancho do Comaceto, do teu ponto final. Assim, eu não sou contra a ciclovia, não sou contra a bicicleta. Eu só acho, e talvez eu não tenha terminado isso, exatamente o que tu pensas. Nós precisamos de transporte público. Esta é a lógica. E esse tema é tão transversal que me ocorre, por exemplo, questão do plano diretor. Porto Alegre tem umas coisas esquisitas, assim. Aqui é uma das cidades que insiste em não fazer prédios altos.
É feio em Porto Alegre fazer prédio alto, quando no resto do mundo todo se caminha para cidades mais verticalizadas, porque tu concentra serviços, quer dizer, ao invés de ter 300 postos de saúde, porque a cidade está espalhada em não sei quantos quilômetros, tu concentra a cidade e pode oferecer mais serviços de mais qualidade. Vou citar um caso, Camboriú. Camboriú construiu agora um prédio de 200 metros na beira-mar. Alguém vai falar assim, mas isso é horrível. Mas Taquaras, Taquarinhas não tem esses prédios porque Camboriú tem. De alguma maneira está preservando as outras praias onde tu não tem tanta concentração. Mas está prejudicando o sol lá de Camboriú, teve a notícia de hoje. Entende? Tem que ter Não, plano para fazer mas as obras. ok. Mas tu vai querer preservar a sombra, Mas o eu tô- sol, eu é tô- difícil, né? Não, mas está prejudicando o sol da praia. Está prejudicando o sol da praia. Camboriú não é um bom Não, isso exemplo. faz tempo. Mas eu tô falando em termos Mas, seguintes, assim, tem a mas Eu praia. acho que tem que ter. Mas Porto Alegre, qual é o problema de Porto Alegre ser mais vertical e permitir Qual é o problema de ter um concentrar prédio de 40 serviços? andares em Porto Alegre? Qual é o problema? Luiz Fernando, Porto Alegre não segue o seu plano diretor. O atual plano diretor foi aprovado em 2000 e ele é um bom plano diretor. As suas diretrizes e as suas estratégias são boas, mas têm que ser aplicadas. E eu falava aqui, eu não concluí em cima dos 5 modais, o que nós temos que buscar é integrá-los. Como é que nós integramos? Bom, então bicicleta é verdade, para subir a lomba, mas ele pode pegar a bicicleta e ir até o terminal de ônibus, deixa lá a bicicleta e pega um bom transporte público. Sem dúvida. A Europa, por exemplo, toda faz isto. Toda faz isto. Ou tu sabe? faz Faz a ônibus, ciclovia, ou sem ser da lomba, põe do lado ali, né? Ou tu faz o Não é ônibus, difícil. ele leva até o terminal do trem, Isso. e o trem, bom, ou eu não gostaria de sair do centro e ir até o campus da URGS ou até Viamão sentado, lendo, descer lá tranquilo. Não, os ônibus hoje, e aí é o seguinte, e muita responsabilidade é dos empresários de ônibus de Porto Alegre, porque dominam, inclusive, a maioria na Câmara de Vereadores, incide sobre a política e se negam a ter evolução na qualidade do transporte público. Mas o problema é que a questão do ônibus, ele não tem concorrência. Mas é óbvio, Não tem concorrência. porque o monopólio é protegido pela política em Porto Alegre. Problema, isso é um problema. Esse é o problema, sabe? Uma questão eu histórica posso também, dizer isso né? com tranquilidade Sempre aqui, ó. Sempre Eu foi. posso dizer, Moisés, com tranquilidade aqui, ó. A política protege o monopólio. Bom, por que os motores... É o seguinte, ó. Se nós voltarmos a governar Porto Alegre a partir de 2020, nós temos que fazer... Nós quem, o PT? A frente de esquerda. Nós estamos construindo uma frente para... Eu não sou da frente de esquerda, Uma tô falando frente progressista, uma frente inovadora, uma frente que dialogue com a cidade, uma frente que renove essa discussão. E aqui eu vou lhe dar um exemplo. O que parou? Eu falava do plano diretor. O plano diretor tem uma questão boa, que construiu a cidade policêntrica, ou seja, o que é isso? Ter vários centros na cidade, para que o indivíduo que mora lá na Rubem Berta ou na Restinga não precise pegar um ônibus e vir trabalhar no centro, que ele consiga ter trabalho lá na sua localidade, próximo da sua localidade. É um conceito. É um conceito. Bom, ali tu pode adensar. Eu sou a favor, ali tu pode adensar, tu pode subir, tu pode... inclusive, quero dizer mais, os bairros, quando estávamos discutindo aqui o metrô, veio ou não veio o metrô, que teve ali por incapacidade política de gestões locais, não se conseguiu. O Porto Alegre foi uma das poucas capitais do Brasil que ficou fora dos veículos leves sob trilho, ficou sem nada. dos trens urbanos e dos metrô, no meu ponto de vista, incapacidade. Sabe quantos bilhões o governo Lula e o governo Dilma aplicaram nas cidades para a mobilidade urbana? 195 bilhões. Isso não existe mais. Foi aplicado. Tu vai em Recife, tem o trem urbano. Tu vai em Fortaleza, tem o trem urbano. Tu vai em Goiânia. Bom, tu vai nessas cidades, todas se prepararam e desenvolveram um novo modal. Nós não conseguimos desenvolver esse novo modal. E aí obras que... Aí optou por fazer algumas obras. Inclusive, eu quero dizer para você o seguinte, eu tive que dizer para um amigo meu que veio me visitar agora há pouco tempo, do aeroporto, chegou e me cobrou, mas vocês não faz pouco tempo e estão refazendo de novo aquele viaduto do aeroporto. Eu digo, meu amigo, não estão refazendo. Aquele é o mesmo viaduto que começaram em 2004, e continua até hoje inconcluso.
E eu quero dizer mais, inclusive mandar um abraço para o meu amigo, o Chico, do cartório de Canoas, que me pediu para pedir para o prefeito, no início do ano passado, quando é que concluía. Eu recebi a resposta que até setembro estaria concluído. Desculpe, Chico, lhe menti porque disse que estaria concluído. Está lá o viaduto inacabado. Isso o que é? Isso é incompetência da política de mobilidade. Que não é dessa gestão. Que não é dessa gestão. Se arrastou... Histórico. Não. É feitiço do tempo. Porto eu- Alegre eu- é feitiço do tempo. Se arrastou. Olha a Avenida Tronco. Não. Quantos milhões foi colocado lá? Está lá, parada. A mobilidade de Porto Alegre, mobilidade urbana de Porto Alegre é feitiço do tempo. A gente está agora em 2020, mas parece que a gente está em 2010, parece que a gente está em 1990. Muito é feito e nada é feito ao mesmo tempo. Tem muita obra, tem muito pensamento. Tem uma obra maravilhosa. Tem muita obra inacabada. Muita obra inacabada. Aí tem uma obra, eu tenho 36 anos, nascido e criado em Porto Alegre. Tem uma obra maravilhosa que fizeram nesse período, que é a terceira perimetral. Para mim, uma das melhores obras que fizeram. Encheram de sinaleira. A terceira perimetral é cheia de sinaleira. Sempre Cheia vai de trancar. sinaleira. Sempre vai trancar onde tem sinaleira. E não E é a só... ideia de uma perimetral é ter um trânsito mais fluido, Em mais todo livre, lugar do mundo. Não se faz isso. Aí vai dizer, mas como é que... Coitado dos pedestres. Sim, coitado dos pedestres. É óbvio que tem que botar... Mas põe umas elevadas. Em todo lugar do mundo, existem pequenas elevadas, estruturas metálicas, pequenas elevadas que as pessoas atravessam. Aí a prefeitura não tem dinheiro, faz parceria público-privada. Moisés, a perimetral foi feita no governo Tarso, na administração Quem é que popular. botou as sinaleiras? Não, não é isso. Tarso Eu quero também. falar o seguinte, ela foi toda feita sem ter essa política nacional, na época não tinha, de mobilidade e de recursos. Foi feita, inclusive, com recurso do Banco Andino, ou do Banco Mundial, mas foi feita, já está paga. Bom, é possível fazer outras obras de infraestrutura urbana, médio e longo prazo, mas precisa ousar. E aí tem que ter o planejamento. Aquele traçado da perimetral, ela foi feita em 1969. Foi o traçado reservando já aquilo ali. Isso é planejamento. É um planejamento. Sim, isso é Inclusive tem a quinta perimetral, que está projetada, que pega Quem lá... sabe os nossos bisnetos... Que a pega ver. lá da entrada da cidade, do Porto, passa lá pela região do Porto Seco, vem embora, desce lá, enfim, que pega... Chega até onde? ela vai para a Zona Sul, ela corta, vai Belém, embora. né? Vai pela Lomba do Pinheiro, desce, vai embora, sabe? Mas vai encher de sinaleira de novo. Bom, Pardal. aí é o vai seguinte, trancar. eu me lembro que na sua gestão, na gestão do prefeito que você estava lá, do Fogaça, o Sena anunciou, a partir da semana teremos a Onda Verde na cidade de Porto Alegre. Eu estou esperando até hoje a Onda Verde. Hoje teve Deu Onda com Onda Verde Verde, com a quantidade Vitor? de árvores caídas. Onda Verde é um sistema de engenharia de tráfego que tu comanda todas as sinaleiras da cidade. Tu pega uma perimetral, bom, ela começa, que tu vem lá da todas cavalhada, as verdes, tu vai, os carros, os fluxos de carro, vai 200 carros, vamos dizer, eles pegam a Onda Verde, sinal aberto até o aeroporto. Bom, quando fecha, fecha, bom, Fecha fechou, tudo. fecha tudo, entendeu? Então, mas pega aquela onda verde. Mas não, hoje tu pega qualquer via estruturadora, que se chama, que são a Farrapos, a Sartori, a Sertório, a Juca Batista, a Cavalhada, são vias estruturadoras. Tu sai de uma sinaleira para a outra, sai de uma para a outra, sai de uma para a outra. Não tem, isso é inteligência. É esquizofrênico. É. Sistema de sinaleira. E aí- Muita sinaleira e tudo descoordenado. Não, e tem assim outros elementos também assim que são, de novo, que já falamos aqui, são culturais e são da cidade, né? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a postura que é porto-alegrense, que é gaúcha, dessa coisa, né? Para qualquer coisa que se faça aqui, se levanta a turma do a favor e a turma do contra, né? E aí fica aquela coisa a ponto de, por exemplo, passagem de nível da Anitta. Eu me lembro que ficou meses trancada por uma decisão judicial por conta de um indivíduo arbóreo. Ficou meses parada a obra. E a obra não terminou até hoje, né? Mas ok, está quase. Mas melhorou bastante. Né? Melhorou. Eu moro não, por não, ali, melhorou passo, bastante. agora não, melhorou mas- bastante. E acontece outras coisas assim, do bastante. tipo, estava falando a perimetral, aí eu me lembrei agora do viaduto da Carlos Gomes sobre a Nilo Peçanha. Viaduto serve para quê? Para tirar sinaleira e desafogar. Não, tem uma sinaleira embaixo do viaduto. É inacreditável. Porto Alegre é a capital da sinaleira. Pô. É do buraco e da sinaleira.
Aí é um negócio nonsense, né? É. Então, assim... Podemos dizer que é uma cidade democrática, tem buraco e sinaleira para todo mundo. Não, acho que tem até 2 para 1. a Isso não tem desigualdade. Podia distribuir isso. Só se salvam aqueles que podem usufruir de helicóptero. Não são muitos. Não são né? muitos. Mas realmente é uma questão, infelizmente, cultural. Tem muito cultural aqui, assim, na cidade, com essa coisa aí. Vou falando, vai me ocorrendo os exemplos. Assim, por exemplo, na Orla, no trecho 1 da Orla, que foi inaugurada... Por que Porto Alegre não consegue... Eu não estou dizendo que seja o Éden, mas por que Porto Alegre não consegue se inspirar, por exemplo, em Curitiba? Pois é, mas eu... Que é vista por muitos como um modelo. Assim, ó, eu acho que a Orla é uma uma exceção na história de Porto Alegre. É um troço bonito, bem feito, que dá orgulho de ver. E espero que termine toda ela, porque ela é um diferencial para a cidade. Mas eu me lembro que à época, e isso começou, o projeto é um projeto do prefeito Fortunati, que inclusive contratou o arquiteto Jaime Lerner, na época por dispensa de licitação, por notória especialização, que é uma instituição prevista na lei, e houve já um monte de zum-zum. Está na lei, ele peitou, foi lá e bancou. Mas aí dentro da obra, vou citar só a título de curiosidade, estava lá o Ministério Público examinando e tal, o projeto e etc., e aí eles acharam os postes de iluminação muito caros. Por que os postes eram caros? Bom, os postes são caros porque o arquiteto desenhou o poste, o material, para que tivesse uma inclinação X, com a lâmpada tal, que fosse harmônico e que iluminasse de tal jeito que não... Por isso é caro. Ah, não. Tem que mudar. Pode. Tem que mudar. E os postes foram mudados. Se eu fosse o prefeito, eu ia dizer... Vou botar um poste de eucalipto, se é para ser um poste para iluminar, mas é um pau de eucalipto aqui com uma lâmpada em cima. Então é isso que a gente tem que parar com esses negócios, sabe? Porque assim, as coisas a gente... E aí tem o meu lado de turismo, né? Enfim, que é inevitável, e a Orla é um belíssimo exemplo de como a gente pode transformar a cidade. As cidades, veja bem, o que é a grande diferença das cidades do mundo? O que a gente vai visitar em turismo e o que faz diferente? A cultura, ok, o povo que é diferente. Mas, essencialmente, o que as cidades vendem como turismo é obra do homem. É obra que o homem fez. E que a gente pode resumir em planejamento urbano, arquitetura e coisas desse tipo. Vai a Paris, vai o quê? Torre Eiffel. Torre Eiffel, e aquelas cidades maravilhosas, com os prédios maravilhosos, que é tudo bonito. Por que a gente não pode ter uma cidade bonita? Ah, não, bonita é botar dinheiro fora. Cara, não é, bicho. Sabe? Então... Não, se pode fazer bem e bonito com o mesmo dinheiro. Pode fazer. Sim. Eu tenho um exemplo clássico agora nesse momento. Eu também sou empreendedor. E estamos construindo vários projetos do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Os nossos projetos, com o mesmo recurso que a Prefeitura faz, são melhores do que os projetos que a Tenda MRV vendem por um preço 150, 170. São melhores. Por que tu não pode fazer mais e melhor com... depende de projeto, de gestão, de organização. Aplicar o dinheiro realmente naquela finalidade. Sem dúvida. Aplicar o dinheiro realmente naquela finalidade. Aí a gente abre outra discussão gigantesca. Mas eu queria voltar aqui à questão do planejamento. Por que Curitiba conseguiu implantar isto? Porque Curitiba teve o Lerner, que era um arquiteto, era um planejador de cidade, e montou um chamado o IPUC, Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. E o IPUC até hoje forma profissionais, o Estado banca, ele tem agilidade de desenvolver projetos, de contratar projetos, é uma autarquia, coisa que nós não conseguimos fazer até hoje em Porto Alegre. E melhor, o que tinha foi destruído. Nós tínhamos uma Secretaria Municipal de Planejamento que tinha uma equipe técnica de grande qualidade e diversidade. Engenheiro, arquitetos, sociólogos, blá, blá, blá.
Bom, foi desconstituída, o pessoal se aposentou e não foi reposto. Aí nós estamos num outro debate que se chama o seguinte, atualmente é onda, inclusive de Porto Alegre, no município, no Estado e na União, é Estado mínimo. Retira o Estado, a iniciativa privada não vai pensar no planejamento estratégico de mobilidade urbana, isso tem que ser investimento público. Bom, tu pode até contratar uma universidade para fazer aquilo, mas tu não tem continuidade nestes trabalhos, e tem que ter continuidade nesses trabalhos no planejamento urbano. O planejamento urbano é de médio a longo prazo, sabe? Não é de curto prazo. Vereador, com todo respeito, concordo com o senhor em vários aspectos, mas eu acho que não é nenhuma questão de Estado mínimo nem de Estado máximo, é uma questão de Estado necessário. Bom, entende? Tá Porque bem? a prefeitura... O Estado eficiente, vamos assim exatamente, dizer. Exatamente. Estado necessário. O Estado não tem que ser nem mínimo nem máximo, o Estado necessário. E a gente consegue fazer com o que o poder público, a prefeitura no caso, já que a gente está falando das demandas de Porto Alegre, que a prefeitura faça uma parceria público-privada. Eu concordo que o empreendedor sozinho não vai Claro, não vai podemos fazer isso. concordar que o Estado não deve ser mínimo nem inchado, ele deve ser eficiente. Ele tem que ser um Estado que atenda às necessidades básicas. Mobilidade urbana é uma necessidade de uma cidade, é evidente que é. Agora, vou dar outro exemplo. Se a prefeitura deixasse, ou o governo estadual, ou qualquer governo, mas a gente está falando especificamente da prefeitura. Se a prefeitura deixasse que lá em Belém Novo, lá o Belém Velho, se saísse um barquinho que trouxesse as pessoas até a orla aqui, de empreendedor, tu acha que o empreendedor não faria isso? Faria. Tu acha que não Lógico. faria isso? Faria. Eu faria isso. Eu faria. Diga-se mais, Eu faria. Muita gente pegaria esse barco para se locomover. Moisés, os empreendedores estão esperando. Estão sedentos para isso. Não, estão esperando porque já foi anunciado que seria feita uma licitação pública para ceder essas linhas para ser feitas. Até hoje não saiu esse edital. Faz alguns anos já isso, Alguns anos. Começou lá. Por que não sai? Inclusive na gestão do Fortunati, nós discutimos muito. Começou a estudar, a Metroplan na época trancou, porque como o rio é de gestão do Estado, então teria que ter uma atuação do Estado. Quando foi feita a travessia Paraguaíba, estava para inaugurar. E o Estado não tinha ainda dado a autorização para aportar em Porto Alegre. Lembra da polêmica que foi? Por conta que um era município e o outro era Estado. Tem esse problema de jurisdição. Mas é Estado. O catamarã, conflito de competência. O catamarã hoje que funciona, ele funciona porque ele é intermunicipal. Entendi. Ele tem uma concessão intermunicipal. E houve uma excepcionalização assim, para ele fazer uma paradinha no Barra Shopping e aí atravessar de novo naquela linha que para ali no Barra. A questão do transporte náutico em Porto Alegre é de Porto Alegre, essencialmente. E aí, amigo, tem outros problemas. Primeiro, que não tem infraestrutura. Então, teria que se pensar como é que se constrói a infraestrutura para isso. O que poderia estar dentro do edital. E segundo, isso significa esvaziar mais o transporte coletivo que existe hoje. Aí tem outras forças que não deixam acontecer. Então, eu digo claramente, o transporte, a ATP, Associação dos Transportadores Públicos de Porto Alegre. Mas eu já disse isso para eles, mas, pessoal, assumam esta parceria e coloquem vocês o catamarã. Nós fizemos, com a gestão Fortunati, eu propus um projeto uma época e lançamos lá na sede da SMOV, lá na Cristal. Não tem uma sede campestre da SMOV, fizemos lá. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, montamos um comitê para fazer o estudo do veículo sob leve ou trem para a Zona Sul. A Transurb pagou em 2009 e 2010, isso custou quase R$1 milhão esse estudo. Foi feito e disse o seguinte, que do centro até o Zafari da Juca Batista, que fica lá em Ipanema, em 2010 tinham 60 mil pessoas para ser transportado por dia. Isto viabilizava um veículo leve sob trilho. Na época eu chamei... Foi quando isso? 2010. A minha Esse estudo está pronto. Está pronto, não serve mais.
Não serve, bom, mas ele... Não serve mais, quer dizer, não foi usado para nada, gastou-se quanto? Não, mas eu sei. R$1 milhão de reais, pega um estudo e joga no lixo. Não, mas veja, tem que fazer um novo estudo, tu não faz. As bases dele servem, as bases, o traçado, o que serve. Aí é o seguinte... Então vai mais 500 mil. Não, mas veja só, chamamos os transportadores, venham para a mesa. Então, para fazer isso, tu tira o ônibus, mas constitui o trem sobre... Bom, faz a parceria público-privada, não tem problema fazer a parceria público-privada. Gastou R$1 milhão para pegar um estudo e guardar na gaveta. A minha dúvida é se um VLT daria conta desse volume todo. Bom, para isso foi feito o estudo. Inclusive, o próprio Marco Arildo, que era o presidente da Transurb na época, que entrou com apoio. Aqui, quando eu falo 1 milhão, não quer dizer que foi tirado dinheiro. O montante significa isso, porque teve os funcionários da Transurb que vieram estudar, teve isso, teve aquilo, mas corresponde aproximadamente a esse custo, uma saída. É dinheiro. Bom, mas eu quero dizer o seguinte... fazer estudo e depois não fazer nada com o estudo, melhor pegar, ao invés de gastar o dinheiro com o estudo, tapa os buracos. O dinheiro de R$1 milhão, pronto, mais fácil. Sério, porque é um desperdício e no Brasil tem essa cultura do estudo que não serve para nada. Vai lá, manda fazer estudo e não faz a obra. Continuidade. Isso nós temos que ter continuidade. O problema não é isso. O problema não é o estudo, é a continuidade. Deixa eu dizer uma coisa. Não tenho nada contra o estudo. Mas para usar o estudo. É porque nenhum governo consegue terminar tudo que começa. E isso é ótimo, porque para que um governo, quando assuma, tenha um banco de projetos e um conjunto de coisas que possa ir tocando. Por falar em continuidade, eu queria sugerir uma pauta. Há uns 10 anos atrás, eu aprovei uma emenda na lei orgânica do município de Porto Alegre, que diz o seguinte, que todo governante no último ano, até setembro, tem que enviar para a Câmara e para o Ministério Público todos os projetos em andamento, quais os projetos, em que pé eles estão, as informações de base todas, para não acontecer o que acontece. Um governo que perde, rasga tudo, deleta tudo e o outro chega no vazio. Agora, eu não posso deixar de dar uma cutucada aqui no Ministério Público, né? Tem que submeter também ao Ministério Público, são parte do Executivo agora. Eu acho engraçado isso. Mas o poder administrativo que o Ministério Público... Eu acho que até qual é o poste que tu tem que botar, é uma coisa... Acho que é um exagero. Como controlador, eu entendo. Tribunal de Contas do Estado como controlador das contas, porque um projeto está em andamento... Como certo, eu entendo o projeto, concordo com ele, mas não deixa de ser engraçado, tem que submeter para o Ministério Público, né? Se for eleito... Mas tem umas inversões, assim, por exemplo, o Tribunal de Contas também é um órgão fiscalizador. Ele não tem que entrar antes, ele tem que entrar depois. Não, depois. Mas agora ele entra antes. Ele para a obra, ele manda... Não pode quer dizer que com isso eu tenho acordo, que essas intromissões, cada um no seu quadrado. É isso. De tal modo que tu tem que, inclusive, no teu projeto, incluir eles. Eu tenho que submeter para eles analisarem também. Hoje o Judiciário quer legislar. Mandam mais que o Legislativo e o Executivo. Algum apontamento antes do intervalo? Não, só essa questão que foi levantada, que o Rio tem essa discussão de ser município e ser jurisdição do município e do Estado, eu tenho uma sugestão para fazer. A gente já teve o alinhamento das estrelas, agora aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre a gente tem o alinhamento dos tucanos, né? Então eles podiam, assim, o prefeito sair do paço municipal, tirar a bunda da cadeira, e o governador Eduardo Leite também tirar a bunda da cadeira, se encontrar e conversar sobre isso, porque não pode estar trancado por uma discussão tão pequena se a jurisdição do Rio é municipal ou estadual. Os dois são amigos, não são? São do mesmo partido, são correligionários. Você está tem sugerindo... que os dois levantem a bunda da cadeira. Você está sugerindo um encontro de bundas. Um encontro de bicos. Um encontro de bicos. Mas que faça essa reunião tucana e que se resolva o problema. O problema do tucanato é que eles adoram se bicar. Então vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para a volta do Cruzando as Conversas de hoje, que fala sobre modais urbanísticos de transportes para a mobilidade urbana em geral. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Já voltamos. De volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno. Hoje nós estamos falando sobre modais para a melhoria da capacidade de fluxo dentro do município.
com a vocação, obviamente, de implementar aqui alternativas para a mobilidade, né? Uma cidade tão grande como essa e com tão poucas opções. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, em suma, em todas as plataformas. Não deixe de comentar, curtir e compartilhar. No programa de hoje temos o advogado Tiago Moisés, o vereador Carlos Comaceto e o ex-secretário municipal de turismo, Luiz Fernando Moraes. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Mandar aqui um abraço, né? Prometi que ia mandar um abraço, hoje à tarde estava fazendo meu exercício lá, passando pela Avenida Vasco da Gama, onde tem essa... Tá de bicicleta? Não, eu ando, corro, eu sou corredor. E eu encontrei o Rogério. Um abraço, Rogério. Conversamos um pouco, ele assiste seguidamente o programa e foi muito bom encontrá-lo, foi um prazer conhecê-lo. Continue conosco, é sempre muito bom ter essa audiência qualificada, tá bem? Fica aí então o registro do nosso encontro e também do meu abraço para ti. Voltamos aqui então para continuar falando sobre isso. Luiz Fernando Moraes, volto contigo nesse segundo bloco, abrindo. Olha, eu acho que a gente tá tocando em tantos pontos aqui, né? E voltar de onde a gente parou ali na questão da questão náutica, né? Quer dizer, a gente durante muitos anos dessa cidade se falou de Costa para o Rio, era o Cais Mauá é outro, né? Que é outra lenda urbana aqui nessa cidade. Mas a nova orla começa a dar um outro contorno e a gente está podendo voltar. A revitalização da usina, que também era outra coisa encantada, que espero que saia, enfim, é um conjunto de coisas que começa a dar um novo desenho para aquilo e a gente voltar a valorizar essa questão do transporte náutico que em Porto Alegre seria talvez a coisa mais transformadora que se pudesse fazer, né? E mais barata, porque ela não requer infraestrutura, né? Para implantar trem, VLT... Não precisa construir nada. Não precisa construir nada, está pronto. Quer dizer, até precisa, um atracador aqui, um terminal ali, enfim, mas é quase nada, né? E muitas cidades com as características de Porto Alegre, tu não só tem um transporte coletivo, como tu tem táxis náuticos. E por que não? Ubers náuticos. Haveria, né? Se fosse permitido, se a gente regulamentasse isso, né? É que em termos de aplicativo, o Uber virou o Band-Aid. Mas, Luiz, é que o permitido é coisa nossa e o proibido é coisa nossa. Entendeu? E aí não deveria ser só no município de Porto Alegre. Bom, por que nós não podemos fazer com a região metropolitana, com o Vale dos Sinos? Pode. Há um transporte rápido. É possível vir de São Leopoldo a Porto Alegre por água? É possível. É possível vir de Canoas a Porto Alegre por água? É possível, assim como já está de Guaíba. Bom, e outras, e outras cidades, e outras... Bom, o mundo todo se movimenta. Claro. Não vamos longe. Aqui, vamos na Argentina. Quem vai no Delta do Tigre... É um barco atrás do outro, passando ali de passageiros, barcos maiores, barcos menores, fazendo isso. Bom, e é um delta muito parecido com o nosso, o Delta do Paraná. Exatamente. E vou puxar uma outra coisa que tu falaste antes, que é a questão da mobilidade não se restringe a cada município. Aí entra exatamente o Estado. Assim como o Estado autorizou o catamarã que existe hoje, poderia autorizar, mas bem, isso requer iniciativa, requer projeto, requer vontade política e uma articulação com os municípios, né? E aí os prefeitos têm que concordar. Você quer saber uma aberração que acontece, nesse momento está acontecendo em Porto Alegre? Os ônibus metropolitanos entram lá no centro de Porto Alegre, não pegam ninguém nesse trajeto,
e batem vazio, no mesmo trajetório onde passam os ônibus urbanos. Há uma desintegração do sistema, do próprio sistema de ônibus de Porto Alegre, metropolitano com o de Porto Alegre não é integrado. As passagens não são integradas. Exatamente. O metrô não integra a passagem com... E isso tinha que ser um sistema único de bilhetagem. Mas aí quem tem que fazer... A Lei da Mobilidade Urbana, a Lei 12.557, determina que o gestor das contas públicas do transporte público é o gestor público, é o município, no caso. E aí, eu dizia aqui antes que o prefeito Fogaça, do ponto de vista, cometeu um ato que não contribuiu, porque ele, por decreto, passou o caixa da bilhetagem eletrônica de Porto Alegre para a ATP fazer a gestão. A ATP deixou de ser, a ATP, Associação dos Transportadores Públicos de Porto Alegre, que todo o transporte de ônibus, deixou de cuidar dos ônibus, do transporte público, e passou a ser um banco, passou a cuidar da receita. Tem muitos que recebem o vale, a bilhetagem eletrônica, toda empresa compra no dia 20, 25, compra. Aonde cai esse dinheiro? Cai direto no caixa da ATP. E se tu não usa, ele fica lá, rendendo, e já recebeu por um serviço não prestado. E não há uma prestação de contas. Bom, aí é uma prestação de contas que, não, no meu ponto de vista, não é prestação de contas. Isso incide no preço da passagem. Por isso que a passagem é cara em Porto Alegre. Vereador, eu vou falar como cidadão. E também tem a questão de vários benefícios que são dados aí. Meia passagem para ti, meia passagem para ti, meia passagem para ti. E daí o cidadão que não está nessas categorias paga o excedente, porque vai ser repassado para ele. A força da ATP é dita tão forte assim, que consegue colocar no poder público uma certa pressão que faça que ele não avance em muitas coisas, mas mesmo assim os aplicativos há 4 anos atrás entraram aqui. Em tese, eles estão diminuindo os lucros da empresa. Então, Sim. não falta um pouquinho de mais Sim. força do poder público. Sim. Quando foi com o Uber, Cabify, enfim, todos os aplicativos, o poder público disse, vai ser, e vai ser, e deu. Por que não está tendo catamarã? Não pode ser só por causa da ATP. Por que não se investe no metrô? Não, eu sei que o senhor não disse isso. Mas está se construindo quase que subjetivamente aqui na mesa que a força da ATP é grande. É grande e que ela pressiona o poder público. Isso ninguém falou esta frase, mas eu estou... eu e o telespectador estamos entendendo isso, que ela pressiona o poder público, que o poder público acaba às vezes não conseguindo fazer. Mas da onde vem toda essa força? Não, da onde a gente sabe. Dinheiro é o poder de tudo, mas não é só isso que eu pergunto. O Uber entrou aqui. E hoje as pessoas pegam Uber, Cabify, cito o Uber, porque o Uber, como o Macaras falou, é o nosso... É o band-aid dos aplicativos. Exatamente. Tudo é Uber. Tudo é Uber. Tudo é band-aid. Cabify Vamos fazer propaganda só okay. O Uber, o 99, o Cabify, que é maravilhoso. o Garupa, que é gaúcho. Vou citar todos. Vou chamar de aplicativo, enfim. Os aplicativos. Mas as pessoas estão pegando os aplicativos e agora os aplicativos, inclusive, são compartilhados. Fica mais barato do que pegar o ônibus. Sem dúvida A ATP nenhuma. não está preocupada com isso? É claro que está preocupada com isso. E cadê a pressão dela? Não tem pressão. E cada vez você avança, imagina daqui a pouco... Agora o catamarã não. O que vai acontecer inevitavelmente. Daí daqui a pouco o cara quer comprar um furgãozinho para fazer transporte público de aplicativo. Assim, tipo, eu vou transportar Não pode. 30 pessoas. Aí é ilegal. Mas daqui a pouco a tecnologia vai criar uma situação dessas. Como é que vai ficar? Aí é porque tem... Aí, Não, mas a tecnologia vai levar a isso. Não, mas nesses transportes mais tradicionais já tem uma legislação mais consolidada. Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, da questão do turismo e o transporte turístico, por exemplo. O transporte turístico não é regulamentado na cidade. Tudo que anda por aí, van e tal, é tudo irregular. Porque a EPTC tem medo de regulamentar para não deixar uma brechinha para não criar transporte clandestino. E a diferença nesse negócio aqui, por exemplo, o ônibus turismo de Porto Alegre só funciona porque é da prefeitura, senão eles já tinham parado com isso. Mas a diferença entre um transporte coletivo e um transporte turístico ou de outra natureza é a cobrança da passagem. Tu cobra dentro, tu cobra fora. Se tu fizer esse transporte, e a cidade tem transporte clandestino, a gente faz, que não tem, mas tem, ele existe.
se tu pegar uma van e cobrar passagem, fazer transporte, ele é ilegal, está cometendo um crime, os caras vão lá e vão te pegar. Então, aí não tem aplicativo que vai resolver. Entendeu? Agora, o Uber... Mas tu está me dizendo que é impossível existir um aplicativo que faça isso? Eu estou aqui controlando, assim como... Não, ok, tu está falando com base na lei. Eu estou falando com base no que a tecnologia pode nos dar. Assim como eu tenho um aplicativo que controla qual carro que está vindo na minha direção, eu tenho um aplicativo que controla quais vans estão passando por aqui e qual eu quero pegar. Eu pago por aqui. Eu entro. Não, pagar tu pode. É que para transporte coletivo há um regramento. Eu entendo que é o regramento, mas a tecnologia permite o avanço para esse ponto. Claro que sim, o Uber rompeu, e aí ninguém tem força de barrar Uber em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, aconteceu e é um fato. Colômbia está indo embora. Os Estados Unidos estão fazendo eles... Em Paris estão regulamentando os caras. Tal, em Madrid eu assisti a greve dos taxistas e o Uber não entrou. Até hoje. Mas aqui é o seguinte, eu quero trazer um outro elemento. Nós temos construído algumas coisas boas que a gente precisa preservá-las. Tá? Bom, e a preservação não quer dizer que não deva haver a evolução. Tá? Se adaptar à tecnologia, a questão mais. Bom, as lotações. As lotações é uma criação de Porto Alegre. Ela é um complemento ao ônibus e ela é um complemento ao... Agora, por que não há novas linhas de lotação em Porto Alegre? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sei porque caímos na mesma questão. Em 2010, eu apresentei um projeto de lei que propunha criar novas linhas de lotações para a Restinga, para o Belém Novo e para o Lamy. 2010. Bom, desculpe, em 2007 apresentei a lei. Ficou 5 anos, nós ficamos discutindo para tentava botar em votação, retirava o código, derrubava isso, aquilo, ia ser derrotado, porque os ônibus não querem deixar entrar novas concorrências, é isto. Que são empresas diferentes. Aí o Fortunati mandou um projeto de lei para a Câmara, reestruturando o sistema de lotações em Porto Alegre, e fiz uma negociação com o Fortunati, retirei meu projeto de lei, fiz uma nova emenda, convidei outros vereadores para assinar essa emenda, aprovamos em 2012 a criação das linhas de lotação para Restinga, para Belém Novo. Retiraram do Lamy, não aceitaram da lei, fizeram uma negociação. Bom, isso em 2012. Em 2014 elas começaram a circular. Então, estão muito bem, obrigado. E a população agradece, porque... Bom, teve declínio nos últimos períodos também nas lotações. Também. Porque com o Uber também tem que... Então, mas nós temos que proteger. Eu acompanhei toda a discussão, eu defendi os taxistas. Foi um dos poucos que fiquei até o final naquela lei defendendo os taxistas. Porque eu dizia o seguinte, se os taxistas têm um sistema em Porto Alegre, cheio de regulamentação, de regra, bom, e os aplicativos entram, não precisa ter nada disso, vamos equiparar os serviços. Não, tu não pode... Mas aí eu vou fazer uma provocação. Não é mais fácil desregulamentar os taxistas? Mas então, o que eu estou dizendo... É a melhor coisa, né? Tu não vai regulamentar o Uber. Nós vamos regulamentá-los ao ponto de ficar igual ao táxi. O que eu estou dizendo aqui, viu, Guilherme? Estou dizendo que... Tanto que é o que eles querem, né? Vamos equiparar. Eu não estou dizendo que vamos desregulamentar um ou regulamentar o outro. Bom, cria os mesmos direitos para os dois. Tu não pode ter dois serviços com direitos distintos e compromissos e responsabilidade distintos. O que está fazendo? Está quebrando o sistema de táxi de Porto Alegre. Sim. A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é das empresas de transporte, do Uber, do Cabify, ou a culpa é do poder público que amassou os taxistas de uma forma... Eu acho que é do poder público. Terrível. É do poder público, claro que é do poder público. De forma que o táxi não consegue se modernizar a ponto de competir. No ponto de competir. O poder público amassou os taxistas de uma forma terrível. E aí quando chegou o Uber, eles vêm... E eu vou dizer, eu acho que E aí ficam brigando entre eles. Eu acho que tem que brigar com o poder público. Esse é um excelente ponto. Quer dizer, quando surgiram os aplicativos, a atenção específica dos taxistas foi mais direcionada ao concorrente do que aquele que o amordaçou. Lógico. Exatamente. Foi um erro. Quer dizer, está entrando uma concorrência. Como é que a gente vai competir com ela? Por que nós estamos tão engessados? Tu deu uma solução agora. E os taxistas regulamenta. Os taxistas demoraram para perceber isso, porque é o seguinte, quando tu está cômodo na reserva de mercado, tu
Tu está como na reserva de mercado. Então, tu baixa a qualidade do teu serviço. Bom, Exatamente. entra outro desregulamentado com uma qualidade diferente, atrai o público. Bom, vai perder. Isso que aconteceu. É que os táxis também tem uma... Depois do intervalo. Ok. Depois do Depois intervalo, eu te você deixo pega o táxi. falar daí. Não, sim, tá? entendi. Porque nós estamos estourando o tempo. Voltamos na sequência para o último bloco do Cruzando as Conversas. De volta aqui na RDC para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Não esqueçam que o nosso programa pode ser assistido de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 22 horas, logo após o Dois Toques, pelos canais 24 e 524 da NET e pela @RDCTV Digital nas várias plataformas, nas redes sociais. Último bloco do programa. Vamos lá, tu ias falar, Luiz Fernando. Eu ia falar o seguinte... Eu lhe interrompi. Não, de uma forma não. um tanto quanto grosseira. Não, delicada. Eu ia dizer o seguinte, ó, eu acho que a gente tem que ter clareza primeiro, assim, voltar na questão taxistas, aplicativos e tal. Não existe precedente na história da humanidade barreira contra avanço tecnológico. Tecnologia, quando chega, ela chega e fica. Então, assim, os aplicativos vieram de uma forma disruptiva, romperam, isso pode um país bloquear, uma cidade impedir, mas veio, vai ficar e está aí, é uma realidade. Então, eu acho que é uma concorrência desleal com os nossos taxistas, sim, inclusive do ponto de vista tributário, né? Quer dizer, esses caras aqui vêm aqui, as empresas de aplicativos mandam dinheiro para qualquer lugar que não é o Brasil e que não é a cidade. Então, tem um desvirtuamento, alguma coisa tem que ser corrigida aí. Mas os aplicativos trouxeram para esse tipo de serviço um padrão de qualidade que os nossos taxistas, os nossos táxis têm que buscar e têm que se aproximar. E aí eles vão ser competitivos novamente, entende? Então, assim, eu acho que boa parte deles já se deram conta disso, e tem outras questões que envolvem esse negócio, que é a concessão, né? O negócio da placa, do táxi, aquele troço e tal, enfim, que também é diferente do aplicativo, que qualquer um vai lá, se habilita, vai e pode ser expulso se levar 2, 3 notinhas ruins ali, o cara, ó, é corrido do aplicativo. Então, tem uma seleção natural aí, uma coisa que não vai mais voltar para trás e que a gente tem que tentar é buscar um equilíbrio entre essas coisas, de forma a manter. Táxi é bom para a cidade, o aplicativo é bom para a cidade também. Só temos mais 4 minutos no programa de hoje. Vai lá, Thiago. Então, gostaria primeiro de me despedir, agradecer pelo convite, Guilherme. Foi um prazer ficar debatendo com figuras públicas que conhecem tão bem a realidade da nossa cidade, como o secretário Luiz Fernando e o vereador Comaceto. E dizer rapidamente que foi debatido várias possíveis soluções, apontar os problemas e debatido soluções para a mobilidade urbana de Porto Alegre. 4 questões eu deixo como para a gente pensar que poderiam rapidamente resolver o problema de Porto Alegre. Rapidamente destrancar Porto Alegre. Número 1, tirar uma grande quantidade de sinaleiras. Como eu falei antes, Porto Alegre é a capital da sinaleira e do buraco. Então vamos diminuir a sinaleira. Número 2, investir em pequenas elevadas. Pequenas elevadas de metal, faz parceria público-privada, enfim. Tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para fazer isso, para se investir na mobilidade urbana. Terceiro, mais importante, tentar fortalecer que saia logo essa licitação do catamarã da Zona Sul, até no mínimo até a hora. Isso também vai resolver. E um quarto que é mais para o futuro, não é tão imediato, mas que tem que ser pensado, que já se foi muito falado, muito debatido em diversos governos, é um trem urbano. Um trem que resolveria muitas das coisas. Um metrô urbano que cortasse a Zona Sul, a Zona Norte. Essas são as 4 contribuições que eu acho que a gente poderia melhorar a mobilidade urbana de Porto Alegre. Muito bem. Com assento. Meu agradecimento, Guilherme, aos nossos ouvintes, Moisés, Luiz Fernando,
e dizer que mobilidade urbana é a alma da cidade. Então, precisamos, sim, o poder público tem que fazer o seu papel. O poder público tem sido muito ineficiente em fazer o seu papel. Inclusive, o tema dos taxistas, das votações, deveria ter havido uma intervenção de proteger uma estrutura que temos. Proteger no sentido de não desconstituir, fazer que haja evolução tecnológica, abrir para outros espaços, mas não massacrá-los. O poder público de Porto Alegre massacrou os taxistas. Bom, e a cidade precisa se reencontrar no diálogo com a sua população. E o planejamento de uma cidade significa buscar o envolvimento da população para dialogar com a cidade e constituir um modelo. O governo Marquesan, pelo seu modelo, pela sua visão de gestão, não fez e não fará nesses 7 meses que faltam para 2020. Portanto, esse é um tema que é para a próxima gestão. E eu acredito que vai haver uma renovação, inclusive na visão de gestão. E como participante de um partido que tem uma visão progressista, nós queremos construir uma grande aliança para renovar Porto Alegre e temas como esse, discutir com a sua população e refazer ou fazer aquilo que não foi feito, inclusive as suas sugestões. E quero vir da Zona Sul para o centro de Catamarã. Luiz Fernando, muito obrigado. Guilherme, obrigado aí pelo convite. Poder vir pela primeira vez, dessa Vai voltar, vez por deu favor, certo, né? se Deus quiser. Thiago, vereador Comaceto, obrigado aí por esse momento. Esse tema é tão grande que não cabe muitos programas, né? E eu queria, só para finalizar, voltar por onde eu comecei. Na verdade, planejamento. Sem planejamento a gente não vai a lugar nenhum. E o vereador Comaceto pontuou muito bem. Isso depende de 2 fatores. O primeiro fator é governo, poder público, né? Querer fazer, ter essa disposição e esta visão de médio e longo prazo que qualquer governante deveria ter. E em segundo, a população, esse diálogo e a nossa população que talvez precise se desarmar um pouco para enxergar melhor, para permitir que a cidade tenha essa dinâmica e ganhe esse dinamismo e a gente não fique com obra parada 5, 10 anos por conta de discussões menores. A gente precisa colocar a cidade e para isso precisa ter essa discussão e esse equilíbrio entre o poder público e a população da cidade. Muito bem, senhores, muito obrigado a todos por terem vindo na edição de hoje do programa. Quero lhe dar um presente. Aqui tem uma coletânea nossa, o partido que mudou o Brasil. As verdades sobre os governos do PT. Para o bom debate, para nós continuar fazendo um bom debate. Temos que ler tudo, de todas as correntes políticas. Acho que no Brasil hoje existe uma rejeição ao contraditório. E mesmo que você mantenha os seus posicionamentos, você deve conhecer o pensamento dos outros, até para poder fazer o debate mais qualificado, né? Obrigado, Comaceto, aceito o presente. Obrigado por ter vindo. Thiago, muito obrigado. Luiz Fernando, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Voltamos amanhã para falar sobre fundo eleitoral, que é um dos grandes temas polêmicos para esta eleição, que agora vai ser sancionado pelo presidente. Vamos falar sobre a justificativa que o presidente está dando para sancionar o fundo, né? Para mim é esfarrapadíssima, mas tudo bem. Amanhã vocês acompanham o debate aqui às 10 horas. Boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.